Bem, a palavra comunicação denota um processo de construção de sentido juntos. Quando eu comunico, eu estou fazendo alguma coisa com o outro. Está implícito uma conexão, uma mutualidade. Não posso me comunicar sozinho. E no sentido que a gente está usando o termo no trabalho de comunicação não violenta, inclui ação, não é só fala, não é só nem emitir a mensagem separado de ação. É entendendo que quando eu ajo, eu também estou construindo sentido junto com você. E a palavra não violência sugere uma certa relacionamento com o inomeável, com o todo, em que eu estou ligado ao presente, estou ligado ao crescendo, estou ligado à natureza. Não é como às vezes as pessoas pensam, uma maneira de ser simpática, nem uma ausência do uso de força ou da tomada de decisão. Mas é uma maneira de me alinhar, me sintonizar com o todo, que inclui você e que também me inclui. Então, comunicação não violenta junto é essa co-construção de sentido na minha maneira de conviver com você, que procura um alinhamento entre todos nós, para que, no final das contas, o que a gente faz serve à vida. Se a gente está criando filhos de uma forma não violenta, a gente está interessado num processo de mutação mútua, em que aprender, crescer, mudar, se adaptar, interagir, cooperar, estabelecer parceria, é algo que simultaneamente está mudando os dois. E a sintonia vem não de um lugar fixo, né, mas de um processo de crescimento. E isso é radicalmente diferente no sentido original da palavra, do raiz, totalmente diferente da maneira que a gente normalmente pensa na criação de filhos, que tem uma lógica que precisa ser imposta em cima de um ser bruto, um ser não formado que precisa ser formado. E se a gente encara de uma maneira não violenta, não estamos pensando mais em produtos, conhecimentos, comportamentos fixos, aceitáveis, que precisam ser adotados por um outro ser antes de conhecer esse ser. Antes desse ser estar interagindo com o mundo de uma forma que faz seu próprio jeito de existir transparente para nós. Então, em vez de educar, no sentido de mandar obedecer, a gente está interessado em cultivar um relacionamento em um ambiente dentro do qual um ser único pode crescer e descobrir o mundo e ser descoberto pelo mundo. Então, educar não violentamente, ser orientado por esses princípios de não violência, é uma mudança muito radical e muito libertador, profundamente respeitoso. E ele acaba influenciando muito o nosso interior, nossos relacionamentos e também nossa participação em sistemas sociais. Difícil encarar escola da mesma forma depois de fazer uma mudança como essa. Difícil de encarar a maneira que a cultura sugere que a gente vive com os outros, a infância deles, da mesma forma depois que a gente descobre as consequências da atual maneira de agir e as possibilidades desse outro caminho. Então, uma das consequências de uma mudança como essa é a maneira que a gente encara conflito. A nossa sociedade tem muito medo de conflito e as crianças crescem sabendo da realidade do conflito e sabendo que os adultos temem. Não sabem lidar, querem abafar esse conflito, afastar esse conflito pessoalmente e socialmente. Ou querem, se são um pouco mais pensantes sobre isso, querem resolver conflito, mas ainda esse conceito de resolver presume que o conflito é problemático. Não enxerga conflito como um recurso abundante que vem para informar, para atualizar os relacionamentos e os sistemas. Então, uma maneira que a não violência pode nos ajudar a encarar essa situação diferente é desenvolver espaços próprios para o conflito. Que nem em casa a gente tem uma cozinha, a gente não tem fome o tempo inteiro,
Mas quando você tem fome, a cozinha está lá para te ajudar a preparar essa comida. E você tem um quarto, você não vai ter sono o tempo todo, mas quando você tem, para atender essa necessidade de descanso, o quarto está lá. Então a gente pode aprender a ter espaços próprios para cuidar da necessidade de justiça que surge organicamente cada vez que conflito se torna doloroso e as pessoas não se entendem. Então, ciclos restaurativos, que é uma metodologia de criar um espaço para o conflito fluir e nos atualizar, que nasceu no Rio nos anos 90 e aplica os princípios de não violência para trazer todos os envolvidos para um conflito juntos e faz parte de um movimento maior internacional chamado Justiça Restaurativa. Essa proposta pode ser um aliado num processo de criar um ambiente dentro de uma escola ou dentro de uma família, dentro de um bairro, em que é seguro discordar, é seguro não se entender, é seguro colocar uma opinião, talvez uma verdade, difícil de ser ouvida, não bem-vindo, mas potencialmente muito transformador, muito benéfico para todos. Então, tem 3 diferentes áreas em que isso nos afeta simultaneamente. E os 3 têm muito a ver com o processo de apoiar o crescimento dos outros. O primeiro, e o mais fácil de entender, é o interpessoal. Quando me comunica não violentamente com você, tanto você como eu, imediatamente a gente sabe a diferença, a gente saboreia uma diferente maneira de apreciar, de celebrar a vida e de responder às dificuldades que às vezes surgem. O mais difícil de enxergar talvez seria o sistêmico, que é quando a gente organiza espaços como os ciclos restaurativos, por exemplo, para atender necessidades que tanto você e eu tenho. E talvez o mais desafiante de tudo é o intrapessoal, a maneira que eu comunico comigo mesmo. Particularmente nos momentos em que minha filha faz alguma coisa que é mais difícil para eu enxergar como expressão da vida dela, do crescimento dela. Eu começo a pensar, puxa, como é que ela podia ter feito uma coisa dessa? A maneira que eu falo comigo mesmo influencia profundamente a maneira depois que eu vou falar com ela. Então, ter essa possibilidade de acessar minha humanidade, minha paz internamente, transforma totalmente meus relacionamentos com os outros. E ela aprende disso, ela me observa fazendo isso e de alguma forma ela absorve esse mesmo cuidado empático que ela tem com ela mesma e que ela vê eu e a mãe dela tendo. Então, eu acho que esses princípios eles têm um valor específico nesse momento histórico, em que a gente reconhece toda a riqueza da diversidade que nossa maneira moderna e a tecnologia permite, e no mesmo tempo os desafios disso. Por exemplo, quando famílias se juntam, ou quando pessoas começam a viver juntos intencionalmente em comunidades ou em redes de famílias, muita diversidade cria um clima e opções para as crianças fantásticos, uma riqueza de possibilidades de viver. E no mesmo tempo um desafio muito grande, porque esses diferentes estilos de vida, essas aparentes diferenças de valores, eles às vezes se batem, não é sempre que eles agregam. Né? E ciclos restaurativos ou os princípios de comunicação não violenta no dia a dia dos relacionamentos permite que a gente extrai disso muito aprendizado, muito crescimento. E as crianças estão observando o tempo inteiro. Observando a gente encarar conflito, abraçar o conflito e se permitir ser transformado por esse conflito, para descobrir novas maneiras de estabelecer conexões. E logo eles começam a participar nisso. Então, com os ciclos restaurativos, a gente tem visto situações maravilhosas com crianças de 7, 8, 9 anos de idade, facilitando conflitos entre adultos, com muita tranquilidade, muito foco, muita seriedade, porque ter medo de conflito? Eles sabem que é um aspecto natural da vida. Né? E aí não precisa ser ensinado formalmente nada sobre não violência para eles. É natural. E eles vejam que projetos como essa que a gente está fazendo aqui abraça essa lógica e todo mundo sai mais fortalecido.